que havia sucedido. O que é que havia sucedido em que dois discípulos vinham conversando no caminho? Eles estavam em Jerusalém e estavam indo a caminho de Emaús. Eles moravam antes em Emaús. Eles estavam voltando a Emaús. Esse 60 estádios, meu irmão, para a gente entender, é mais ou menos 15 quilômetros. O que aconteceu para dois homens colocar uma bolsa nas costas, colocar as roupas, as vestes, o que tinha de material, o que tinha, e voltar? Glória a Deus. A Bíblia diz que eles vinham falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A Bíblia fala que nas últimas semanas, principalmente nos 3 dias anteriores, sexta, sábado e domingo, tinham acontecido coisas que aqueles homens ficaram impactados. Aconteceu algo que eles viram, ouviram, sentiram, que deixaram eles perplexos ao ponto de colocar tudo que tinha numa bolsa, numa sacola, Aleluia. colocar nas costas e dizer assim: vou voltar. Tinha acontecido algo que tinha frustrado as expectativas dele. É mesmo assim. Tem um escritor cristão, hoje já foi ateu, chamado Augusto Cury. Ele é psicanalista. Ele trabalha com a mente. Os livros dele é sempre falando sobre psicologia, essas coisas. Eu ganhei um livro e eu lembro nesse livro, ele dizia que no córtex cerebral, que é a parte da frente do cérebro da gente, é onde a gente armazena tudo: cheiro, sabor, visão que a gente viu, algo que a gente ouviu. Nada passa despercebido. Talvez a gente não lembre, mas o cérebro da gente é uma máquina tão poderosa que guarda tudo. E ele também diz que quando a gente tem uma emoção muito grande, essa emoção grande, ela suplanta as outras que tinham na mente. Essa fica mais visível em nossa mente. Fica mais fácil de lembrar daquilo que aconteceu, que pra gente foi muito forte. Foi o que aconteceu com esses homens. A Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Eles não faziam parte dos 12, mas eles eram discípulos. Andavam com Jesus. Provavelmente eles estavam naquele grupo dos 70. E Jesus separou para ir nas aldeias, pregar, evangelizar, curar, expulsar demônio. Aleluia. Eles eram homens que tinham experiência com Jesus. Eram homens que andavam com Jesus, sentiam o cheiro, sentiam, aleluia, como Jesus andava, como ele se movimentava, como ele tratava as pessoas. Ele viu como as pessoas olhavam para Jesus e os olhos brilhavam. Eles também admiravam Jesus ao ponto de ficar perplexos quando Jesus fazia tudo aquilo. Aleluia. Eles viram quando Jesus, aleluia, multiplicou pão, peixe. Aleluia. Eles viram quando Jesus, aleluia, sentou no monte e começou a ensinar, e as pessoas chegaram, vinham de longe e vinham aprender de Jesus, aprender. Eles viram, aleluia, que Jesus era alguém diferente. E eles colocaram toda a esperança em Jesus. Aleluia. Imagina a gente andar com alguém que essa pessoa, ela ressuscita mortos. Aleluia. Imagina aí você andar com alguém que ele não suportava ver ninguém chorando, que ele fazia um milagre. Aleluia. Imagina você andar com alguém que essa pessoa ensinava com tanta autoridade que ninguém questionava. Podia não gostar, podia odiar, mas sabia que ele era diferente. Aleluia. E aqueles homens viam tudo aquilo em Jesus. Eles tinham aquela emoção, aquela expectativa. Mas chega um dia
que Jesus começa a mudar a maneira de falar. Eita glória. Jesus começa a dizer, olha, vai ser necessário que seja entregue. Vai chegar o dia que o Filho do Homem vai ser entregue, eles vão me prender e vão me matar. Eles começam a escutar aquela história, mas como eu disse aos irmãos, a emoção mais forte suplanta a emoção mais fraca. O que ele viu, o que ele avistou, de ressuscitar mortos, de curar paralítico, curar enfermo, aquilo ali é o que estava na mente dele naquele tempo, enquanto Jesus falava que ia ser entregue, não entrava na mente dele, não fazia lógica. Mas chega uma sexta-feira, Jesus prepara uma ceia. Aleluia. E naquela ceia, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, já com um teor de despedida. E a Bíblia fala que no sábado, na sexta de chegar o sábado, Jesus é preso. E eles já começam a ver algo diferente, que eles não estavam na hora que Jesus foi preso, mas eles ouviram falar. Jesus foi preso, eu imagino eles dizendo, como é que ele pode ser preso? Que muitas vezes Jesus estava na sinagoga, tinha soldados, tinham fariseus, tinham escribas, e eles não conseguiam tocar em Jesus. Como é que agora ele foi preso? Ele escutando alguém falar. Alguém disse, não vai levar Jesus para casa de Anás e Caifás. E foi a primeira casa que Jesus foi quando foi pego. Ele escutando, ele foi na casa dos sacerdotes, um sacerdote, foi. Mas quem entregou Jesus? Foi Judas. Judas? Eu não acredito. Eles começam a ouvir. E Pedro, que disse que para pegar Jesus, primeiro ninguém pega Pedro. E o que Pedro fez? Oxe, Pedro negou. E depois ele foi para onde? Foi para a casa do rei da Galileia naquele tempo, Herodes. E depois da casa de Herodes, foi para a casa de Pilatos. Ele foi para 3 casas, nas 3 casas, ninguém soltou ele, não. Foi maltratado nas 3 casas. Como é que já viu sendo tratado na tua casa? Aleluia. Aleluia, glória. Foi maltratado, foi Pilatos, fez o quê? Pilatos lavou as mãos. Pilatos entregou para o povo, escolhe aí, ou Jesus ou Barrabás. E o povo que saudou ele entrando na cidade, dizendo Hosana, Hosana, o que o povo fez? O povo gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aleluia, foi. O mesmo povo foi. E Jesus foi preso. Imagina, eles foram lá ver Jesus naquela rua, com a cruz nas costas, já tinha sido chicoteado, já tinha sido humilhado, cuspido, já estava sem veste, sem roupa. Porque os filmes que a gente assiste, meus irmãos, é muito romântico. Coloca um lençol na frente de Jesus, e na igreja católica, na igreja crucifixo, que tem um pano na frente, mas a humilhação foi tão grande que ele estava nu, carregando uma cruz. E eles observam provavelmente de longe. E chega a Jesus num monte chamado Gólgota ou Caveira, colocam Jesus numa cruz que não era nem para ele, mas ele dizendo assim, esse homem tem todo o poder. Qualquer momento ele pode fazer o milagre e sair daí. E eles começam a observar. Mas a Bíblia diz que Jesus, aleluia, é colocado na cruz que não era para ele. Uma cruz, aleluia, que maltratou ainda mais ele, porque no buraco que ficava a cruz, para colocar o prego, não era para ele, era maior. Tiveram que puxar o braço dele. E alguns teóricos vão dizer que deslocou a clavícula dele com tanta força que os soldados puxaram. Imagina aqueles homens observando aquela cena e tudo aquilo que eles tinham visto ali fazer, todas as emoções boas, as alegrias, estavam sendo suplantadas pelas emoções ruins.
E a Bíblia diz que penduram Jesus e em pouco tempo ele morre. Eles ficam em Jerusalém no sábado, porque o judeu não faz nada no sábado, eles tinham que ficar. Ficaram. Mas quando é no domingo, eles dizem: acabou a nossa história. A esperança que a gente tinha se acabou. E eles estão voltando para Emaús. E viam eles um conversando com o outro sobre o que tinha acontecido. Provavelmente eles não estavam nem lembrando mais dos milagres, do que Jesus estava falando da profecia, de tudo que Jesus tinha anunciado. Eles tinham esquecido, porque as emoções ruins estavam batendo na sua mente. E eles vinham falando sobre isso. O versículo 15 assim: aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas, um ao outro. Não tinha resposta naquela conversa, era só pergunta. Como é que aconteceu? Aí eu disse: e como é que ele foi preso? E como é que ele morreu? E como é? Só tinha pergunta, não tinha resposta. Tem momento na minha, na tua vida, que é só pergunta. A gente quer uma resposta, mas não tem, é só pergunta. E como é que vai ser? E como é que vai acontecer? E agora? E agora, meu Deus? E só pergunta. E não tinha resposta. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, aleluia. É tão maravilhoso, igreja, que o capítulo 24 fala da ressurreição. Glória a Jesus. Jesus, ele ressuscitou. E o interessante é que ele não apareceu nem para Pedro, que era o principal dos apóstolos. Primeiro ele foi atrás de dois que estavam saindo do lugar da promessa. Acho que você não entendeu, aleluia. A tristeza te faz sair do lugar da promessa, aleluia. Aí muitas vezes a tristeza é tão grande, aleluia, que aí você diz: vou sair daqui, que aqui estou muito triste. Vou sair daqui que eu não aguento não. Eu vou sair daqui, esquece até da promessa, aleluia. E eles assim, aí Jesus fica: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem Jesus. A tristeza muitas vezes cega, porque a mente dele estava focada naquele Jesus sofredor, aquele Jesus morto na cruz, aquele Jesus que estava cabisbaixo, aquele Jesus que ele viu apático, furado, perdendo sangue. Ele estava pensando naquele Jesus. Mas quando Jesus ressuscitado, um corpo glorificado, chegou perto deles, eles nem reconheceram. Mas é tão maravilhoso que ele chega perto deles e diz assim: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós. E por que estáis triste? A pergunta que eu digo para você essa noite é essa, aleluia. Por que você está triste, aleluia? Por que você está triste? Jesus é tão maravilhoso, tudo que Jesus faz é pedagógico, é para a gente aprender. Porque se fosse eu chegava na mãe dizendo assim: ei, volta para Jerusalém que eu ressuscitei, volta, eu já estou vivo e já ressuscitei. O Pai mandou eu voltar à vida, volta de novo. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele queria tratar da tristeza daqueles homens. Aleluia. Essa noite é noite de ceia, aleluia. Eu fui falando aqui que em ceia tem cura, tem renovação, aleluia. Em ceia, meu irmão, Jesus trata do nosso emocional. Ele está tratando, aleluia, com a tristeza essa noite. Ele está tratando de mim, de você, cuidando, com o carinho que ele tem. Ele deixou os 12 principais e foi atrás de dois, que estavam se desgarrando. Ele: não, eu vou lá primeiro. Aleluia. Vou aumentar a fé daqueles homens, vou tratar pela raiz do problema, porque eu não quero perder ninguém. Glória a Deus. Porque a tristeza você abandona família, casamento, na hora da tristeza. Muitas vezes abandona ministério, igreja, na hora da tristeza.
abandona projeto, sonho, aquilo que você colocou no coração e colocou tanto empenho para fazer, mas na hora da tristeza, você diz, deixa, não vale a pena eu ficar aqui não, vou ficar aqui sofrendo como? Mas o crente de verdade, aleluia, ele não é gerido pelas emoções, Glória a Deus. não é com a alegria nem com a tristeza que pode tirar você do lugar da promessa, aleluia. Tem promessa na minha tua vida que é condicional. Só vai acontecer se tiver do jeito que Deus falou. Eu me lembro de a promessa de Abraão. A promessa era a seguinte: Abraão ia ser pai de uma grande nação. É verdade. Mas a condição tem que ser da barriga de Sara. Abraão podia dizer assim: eu vou fazer qualquer mulher um filho. Ia dar certo não, porque não deu. Tinha que ser com Sara. É condicional. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, aleluia. E para Deus cumprir a promessa na vida, tem que estar do jeitinho que Ele falou. Aleluia. Tem que estar no lugar geográfico. É ali que eu prometi, é ali que você tem que ficar. E é por isso que Ele veio aqui essa noite, aleluia, para dizer a você: volte para o lugar da promessa. É noite de recalcular a rota, aleluia. Eles pegaram a rota para ir para Emaús, que ali foi a rota não é Emaús não. A rota é Jerusalém. Volte para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Volte para Jerusalém. E o Espírito Santo, ele trabalha maravilhoso. Porque quando a gente coloca no celular para ir para algum lugar, e muitas vezes a gente, principalmente pelo IBR, aí passa direto no retorno. Aí outro retorno é lá na frente. Muitas vezes é 1 km 2. Mas só que o Waze diz assim: recalculando a rota. Você pode errar de novo, o Waze diz assim: recalculando a rota. Você pode errar de novo, o Waze diz recalculando a rota. Mesma coisa é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Você pode sair do caminho da rota, mas ele chega para você e diz: olha, recalculando a tua rota, não é para ir não, volta, aleluia, porque eu estou recalculando a tua rota. Aleluia. Ele não desiste, porque ele sabe onde é que ele vai cumprir a promessa. Glória a Jesus. Versículo 18: respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu seu peregrino, não é? Ele perto de Jesus e diz assim: e tu é peregrino que não sabe o que está passando aqui, não é? Eita. Tinha um homem, um justo, Meu Deus. um profeta de Deus, Jesus, um homem que não fazia mal a ninguém. E os nossos líderes, os nossos governantes, as autoridades do nosso povo, pegou ele, maltratou, humilhou, Meu Deus. crucificou e depois matou. É certo que algumas mulheres disseram que foram ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E alguns dos nossos irmãos, discípulos, foram lá e confirmaram que o corpo não estava lá. Aí já disse assim: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Oh, glória. Aleluia. Jesus diz assim: vocês estão aprendendo, não é? Como um professor, é como um pastor que pega o ovelha e diz: eu prego direto, vocês não aprendem. É mesmo assim. Eu prego direto e vocês não compreendem. Eita, Aí glória. ele diz assim: cuidado, olha, vem cá, deixa que eu vou pregar de novo para vocês. Porque Jesus não desiste nem de mim nem de você, aleluia. E a vez que ele começa por Moisés, que é o Pentateuco, de Gênesis, até os profetas. Eita, Jesus. Jesus prega para ele de Gênesis a Malaquias. É verdade. Aleluia. Imagina o privilégio, você andar, eu não sei qual foi a hora que Jesus encontrou com ele, era 15 quilômetros, podia ser no quilômetro 1, no 2, no 3, mas ele falou muito com ele. Aleluia. Aleluia. Pregou de Gênesis a Malaquias. Eita, glória. Eu não sei, aleluia, há quanto tempo você desviou da sua rota. Glória a Deus.
Não sei se faz 1 quilômetro, 2, se começou hoje, ou já faz muito tempo, mas Jesus te encontrou aqui essa noite, aleluia. Ele veio para você, aleluia. Ele está tendo a maior paciência para explicar a você, aleluia. E você tem que voltar para o lugar da promessa. Você tem que voltar para o lugar que ele te prometeu. É verdade. Aleluia, glória a Jesus. E eles chegam na aldeia, Emaús. Eita, Deus maravilhoso. Tu és filho? E ele diz, ele finge que vai embora. A Bíblia fala que Jesus finge ir embora. E eles constrangem Jesus a ficar com ele. Aleluia. Eles constrangem, porque quando Jesus fala, meus irmãos, aleluia, a gente sente, a ovelha conhece a voz do pastor, aleluia. Os olhos deles estão como que cegos, mas o coração deles sentia que aquele homem era diferente, aleluia. Porque o seu coração, porque é ele que está falando com você essa noite, aleluia. É ele que está falando ao teu coração. Glória a Jesus. A ovelha conhece, aleluia, a voz do seu pastor. É mesmo assim. Bendito é o teu nome. Aleluia. O coração dele sentia como o coração dizendo a ele, olha, esse aí é... Eles estavam na mesa. E a Bíblia diz que estando eles na mesa, tomando pão, o abençoou. Oh, glória. Partiu. Aleluia. É na mesa, meus irmãos, que Jesus cura o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. É na mesa, aleluia, que Jesus trata comigo e com você. É mesmo assim. Você já reparou que é na mesa comendo que a gente se conhece? É. Porque é na mesa que a gente, depois que enche a barriga, que está satisfeito, a gente começa a falar, e fala, e se entrega. Quem é de verdade, quem é de mentira, Quando é que a barriga cheia, tem aquele irmão que começa a falar do outro, a gente já fica ligado. Ih, rapaz. É forte. Mas tem pessoas que ficam à vontade e começam a dizer, eu amo Jesus, aleluia. Eu amo Jesus, aleluia, eu amo Jesus. É na mesa que a gente se conhece. Foi na mesa quando Jesus levantou o pão e partiu. Eita. Versículo 31, e abriram-se os olhos Aleluia. e conheceram, e ele desapareceu. Eita glória. E disseram um para o outro. Eles andando, era só pergunta, né? É lindo. Mas depois que Jesus se revelou para eles disseram um para os outros: porventura, não ardia em nós o nosso coração? Eita Quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras, aleluia. Hoje é noite, aleluia, do Espírito Santo reavivar em nosso coração o amor mais uma vez. É noite do fogo do Senhor avivar a igreja mais uma vez, mas não com movimento, mas com a palavra do Senhor, aleluia. Porque é a palavra dele que faz o coração arder. É a palavra. Oh, glória! E na mesma hora, levantando-se, recebe essa palavra, igreja, aleluia. Ele não parou para pensar, eu vou amanhã, eu vou mês que vem, eu vou ficar mais um pouquinho em Emaús, eu vou falar com meu vizinho, eu vou falar com minha família. A Bíblia diz que na mesma hora, eles vieram 15 quilômetros, jantaram com Jesus, mas quando abriu os olhos dele, eles se levantaram e disseram, bora voltar, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é em Jerusalém, aleluia. Voltando para o lugar da promessa. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também diz que Deus, aleluia, ele não depende da minha fidelidade nem da tua, porque ele é fiel. Eita glória. Mas só tem coisa que ele vai cumprir na nossa vida se a gente estiver no lugar que ele determinou. Aqueles homens tinham uma promessa da parte de Deus, aleluia, de ficar em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz assim: que na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 Glória. e os que estavam com eles. Sabe por que eles estavam congregados aqui? Lá em Atos, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus faz uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto eu envie o Espírito Santo. Aleluia. Eles tinham uma promessa de unção. É verdade.
Eles tinham a promessa de receber uma unção. Jamais, aleluia, recebida por nenhum homem. Glória a Deus. Eles se juntaram com aqueles outros discípulos. E a Bíblia nos fala que em Atos capítulo 2, o fogo vem do céu, o Espírito Santo batiza todos com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Se eles estivessem em Emaús, eu tinha recebido. Eu já falando que você ficar em Emaús, você não vai receber. Glória. E você continuar temando em Emaús, você não vai receber. Porque Emaús não é o teu lugar. A tua rota não é Emaús. A tua rota é Jerusalém. Eita, aleluia. Jerusalém é lugar de cumprimento de promessa. Verdade. Aleluia. Versículo 35 para acabar, o irmão ministra a ceia. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Daqui a Deus. pouco a gente vai partir o pão e vai acontecer milagre da parte de Jesus. Aleluia. Glória. O Jesus do Senhor recalcular a rota. Aleluia. Ele falou do coração, como ele falou a aqueles discípulos no caminho, com a maior paciência, pregando de Gênesis a Malaquias, ensinando, porque um discípulo para ele é precioso. Um discípulo para ele é precioso. Ele não abre mão de nenhum discípulo. Aleluia. Ele está tratando tristeza nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pessoas que por tristeza, muitas vezes por alguma palavra, alguém que não compreendeu, alguém que escanteou, alguém que colocou outro no lugar, ficou triste e decidiu colocar a mochila nas costas e dizer: vou sair daqui, Glória a Deus. Aleluia. Glória a vou Deus. para Emaús. Ah, tão bom eu estava. Mas Deus está te lembrando. E os primeiros momentos? E quando você me conheceu? Aleluia. E no comecinho, como é que era? Não deixe que a tristeza, aquilo que aconteceu depois, apague da sua memória as experiências que você já teve comigo. Quanto foi maravilhoso. Quanto foi tão bom fazer o que você já fez comigo. Quantas coisas você já observou fazendo. Não deixe. Porque não é a tristeza nem a alegria que pode nos tirar do lugar da promessa. Amém, meu irmão? Essa oportunidade em nome de Jesus.